Aqui a gente está indo para Casa Cogumelo. É um projeto de 2016, se eu não me engano. A obra começou ano passado e tá andando bem devagar. O cliente está indo no tempo dele e tal. É uma casa que é uma variante do projeto da minha casa. Tomou o mesmo princípio de estrutura elevada, alvenaria de tijolo ecológico. A diferença é que eles não têm pilares metálicos e a cobertura também vai ser toda de madeira com telha cerâmica. É uma tipologia com mais cara de casa de campo mesmo, né? A gente está aí na zona rural aqui. E aí a gente vai acompanhar o desenvolvimento da obra. Eu estou indo lá uma vez por semana, mais ou menos, de acordo com o que o pedreiro desenrola de serviço. E vamos ver como é que tá hoje, né? A obra deu uma parada no final do ano, então a última vez que eu fui lá foi no início de dezembro. Agora a gente tá no início de fevereiro, vamos ver como é que tá. Já falei com o pedreiro. Vamos ver como é que desenrolou de lá pra cá. Saem esses nomes de projetos? Por exemplo, Casa A mais E ou Cogumelo. Por que cada projeto tem um nome diferente assim? Cara, vai depender do que eu sinto na hora que começa o projeto. Então, por exemplo, algumas casas têm o nome das iniciais do marido e da mulher. Ah, legal. Isso rolou por algum tempo. Essa casa chama Casa Cogumelo. Se eu contar a história vai ficar sem graça. Porque o motivo é muito simples. Não, pode contar. Porque a cliente produz cogumelo. Ah, que legal. E embora seja muito óbvio, quando eu dei o nome eles adoraram e as pessoas acham engraçado. Então chama Casa Cogumelo. Alguns projetos eu pego o nome do lugar ou o nome do bairro. E alguns projetos mais recentes eu estou fazendo uma composição do nome do proprietário, o nome e sobrenome, ou o nome do proprietário com o nome do lugar, desde que o resultado dessa conjunção seja algo sonoro, interessante. Aí, tipo, por exemplo, eu tô fazendo um projeto agora que a casa chama Casa Valeu. Valeu. E Valeu é o primeiro nome da proprietária e a primeira letra do sobrenome dela. Então, mas Valeu é legal. Então a gente vai bolando aí. Chegamos na obra. Bom, essa daqui é a Casa Cogumelo que a gente estava falando e o programa da casa, né, que é o desenvolvimento do projeto, é uma casa de 3 quartos, daí a gente tem uma sala que fica no centro da casa e do lado direito tem a área de cozinha, área de serviço e área de lazer. Então ela é dividida em 3 blocos, né, que é o bloco íntimo do lado esquerdo, que são os quartos, no centro a sala e do lado direito o bloco de serviços. O mais interessante dessa casa que a gente vai conseguir ver é que quando a gente veio conhecer o terreno com o cliente, aqui é um sítio, então é área rural, é uma propriedade de 20 mil metros quadrados, é um módulo rural. E aí a gente pegou para... Você imagina uma pessoa com 20 mil metros quadrados de área e como é que escolhe o lugar para implantar uma casa de cerca de 150 que tem essa daqui. Então eu vim para orientar os clientes e de acordo com as conversas que a gente teve com eles, eles se interessavam por alguns aspectos que me fez sugerir que a casa ficasse implantada num vale. A gente vai ver isso lá embaixo. Então existe um relevo natural aqui do terreno, que é um vale. Nas duas cristas do vale, eu apoiei
as extremidades da casa. Então a casa é um pavilhão, tem cerca de 20 metros de comprimento, eu não me lembro de cabeça, mas a casa é extensa, ela apoia nos dois morros e existe um vale embaixo da casa. E aí, para aproveitar toda essa estrutura, a gente fez a casa sobre pilotis, então ela é elevada do solo com uma estrutura de concreto. Ali embaixo dá para fazer depósito, dá para guardar os automóveis, dá para ser uma área útil, mas o mais interessante é que a hora que a gente tira a casa do solo, a gente ganhou uma relação com a paisagem muito boa. Então, vocês vão ver a vista da casa, é maravilhosa e ela está pousada em um relevo que fica um vale no vão central. Vamos lá? Aqui então a gente chega, o acesso principal vai ter uma rampa e aqui é a sala. Então é a área comum. Aqui a gente tem a cozinha e chega nisso aqui, ó. Então, se a gente vier até a borda, olha que altura a gente tá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18... A gente tá a uns 3,5 metros lá de baixo aqui, né? E como você pode ver ali do seu lado esquerdo, ó, ali o relevo encontra a casa em nível, tá? E do lado de lá um pouco menos, né? Mas é isso que eu falei, então a gente tem um vale, duas cristas, e aí a casa pousou. Então a extensão da casa foi... Isso é legal. A extensão da casa surgiu no projeto em função do comprimento que existe entre esses dois picos, né? Para que ela pousasse, para que eu tivesse um acesso em nível para eles virem de carro em nível, e depois o outro lado lá ele já é independente. Então isso foi estudado de acordo com o relevo. Aqui a gente não teve levantamento plano e altimétrico, eu tive que fazer isso no olho, mas deu certo, né? Então essa área que a gente está agora é uma varanda e o fechamento da sala é daqui para trás. Então essa área é a área interna, essa área é externa e ali estão dois dos 3 quartos, né? Então aqui a gente está em um dos 3 quartos, né? Todos têm vista para o leste. E a gente tem essa paisagem e as 2 janelas seteiras, que são essas janelas verticais, que de certa forma estão emoldurando aí a área de preservação permanente da propriedade, que fica lá no fundo, e bem mais ao longe a gente vê um pedaço da cidade, né? Então, de fato, eles têm uma vista muito privilegiada e o interessante de erguer a casa é que você fica bem exposto aos ventos, então vai ter uma circulação de ar muito boa aqui. Lá embaixo tem uma parte do paisagismo já, então são 3 Calicóphyllum spruceanum, que é o palmulato, uma árvore muito ornamental, vai ficar marcando aqui a vista dos quartos, né? Ali a gente consegue ver bem como que funciona a estrutura dos pilares de concreto de bloco estrutural, para sustentar essa varanda, né? A casa toda é feita assim, a gente vai ver lá embaixo. Bom, então aqui dá para ver mais ou menos como é que funciona a orientação da casa no terreno. Então a gente tem o vale que eu comentei, né? Tem esse acesso em rampa, que é a inclinação natural do terreno, tem aquele acesso em nível que a gente mostrou, e essa área aqui embaixo é uma área multiuso. Então, como a casa foi elevada do solo, a gente tem praticamente uma estrutura parecida com aquela estrutura que é feita em prédio, né? Você tem os pilares estruturais e aí você tem um espaço que normalmente serve de abrigo de automóveis, garagem, num prédio residencial, né? Então, aqui nesse caso, a gente tem 2 depósitos, né? Vai ser, porque como aqui é uma propriedade rural, você vai guardar ferramenta, vai guardar equipamento. Aqui eles podem ter opção de entrar com o carro, né? Cada vão desse mede 3,30 metros, se não me falha a memória. Então cabe como vaga mesmo aqui, né? Então você tem ali os pilares de 39 centímetros de diâmetro, né? Então resulta num pilar bastante
maciço, né, de concreto, é o bloco de concreto estrutural e ele está obviamente preenchido por concreto. E aí a partir daqui você tem o acesso à propriedade e lá em cima aquela vista, né, interessante, aqui a gente já está com a varanda, né, e aí vai ter esse acesso em rampa externo, né, para que a pessoa saia da casa, venha por aqui, não vai ter escada, a gente até projetou uma escada, provavelmente o cliente não vai executar, porque a rampa ficou suave, né? Então assim, esse tipo de estrutura, você evita fazer grandes movimentações de terra, né? Você respeita completamente a topografia original, inicial, embora aqui tenha passado máquina para melhorar o uso, né, desse subsolo, entre aspas. E aí você tem uma série de oportunidades de usar o espaço como melhor convier. Então você praticamente dobra a área construída, né? Então, além do espaço, né, que a gente falou, que você ganha espaço, as vantagens de elevar a estrutura da construção, não sei se vai dar para mostrar, mas aqui está vindo uma brisa já. Então, a gente tem circulação permanente de ar sob a laje de piso. Então, isso ajuda muito para o desempenho térmico da casa. O motivo mais óbvio, né? Você nunca vai ter problema de umidade, né? A umidade do solo, olha aqui, ela sempre vai existir. Aqui a gente está numa área coberta, tá? Não chove aqui. E mesmo assim o solo é úmido, tá? Então, você não vai ter problema de infiltração na casa, porque toda a estrutura dela está elevada e essa laje de piso, ela está totalmente protegida. Então você tem circulação de ar por debaixo do piso, total independência da estrutura com relação a problemas de umidade, e você tem também esse uso que pode ser feito aqui nessa área que você, entre aspas, ganhou, e essa relação com a vista, né? Então, quando você tem a casa num outro nível de altura, isso resulta numa relação bastante interessante com a paisagem. Então, esse aqui foi mais um De Olho na Obra. Essa é a Casa Cogumelo, uma casa na área rural aqui no interior de São Paulo, em Limeira. Espero que vocês tenham gostado. Se você quer acompanhar mais conteúdos como esse, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para não ficar fora das notificações e acompanhar cada nova postagem. E a semana que vem a gente vem com outro vídeo. Até lá!